Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos lendo o livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do nosso irmão Fernando Angelim. E nós hoje estamos na página 94. Fazendo então uma breve recapitulação sobre o que nós vimos na última aula e o que também nós estamos vendo aqui durante esse capítulo. Estamos estudando sobre a questão da família. Então, na última aula, nós vimos a família no Antigo Testamento. Aí, dando aqui uma breve recapitulação. Nós tivemos um homem chamado Abraão, onde foi feita uma promessa para ele que ele seria o pai de uma grande nação. Esse homem, então, ele tem 2 filhos, sendo que Isaac, ele vai ter também 2 filhos, e um desses filhos de Isaac é Jacó. Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos, eles são mais ou menos a base do que foi o Israel como nação, como governo, no sentido de pessoas. Então a nação de Israel basicamente vieram de 12 famílias. E foi por essa nação que Deus ele mostrou-se ao restante do mundo, enquanto nós não tínhamos Jesus Cristo ainda revelado plenamente, ou seja, Jesus Cristo ainda não tinha vindo em carne. Foi assim que ele se mostrou ao ser humano e às outras nações, através também de uma nação, que foi Israel. E vimos também que essas famílias não foram famílias completamente perfeitas, pelo contrário, eles tiveram um bocado de problemas. Então a gente viu, começou ali, né? Abraão, ele teve 2 filhos, um com uma serva e outro com a mulher dele, sendo que ele teve que despedir Ismael por causa de briga. Nós vimos também a questão de Isaac escolhendo ali um filho preferido e isso gerando um grande conflito na família, onde Jacó até engana ele por causa da primogenitura. Vimos também que de Jacó saíram 12 filhos, onde ele escolheu basicamente um como preferido dele. E também deu uma coisa, né, bastante errada. Depois nós passamos também pela história ali dos reis de Israel, onde nós vimos também que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, um rei exemplar para Israel, um rei que depois de muito tempo Deus ainda menciona ele na Bíblia como um rei abençoado, como aquele que viria, o Messias viria dessa família de Davi, né, do rebento de Jessé, do pai dele. Davi também tendo muito problema com os filhos dele, Israel também tendo famílias ali extremamente problemáticas, e dentro ali de Mateus 1, que é a genealogia de Jesus, tendo pessoas também com histórias complicadas de família. Família ali que o sogro teve um filho com a nora, uma que era prostituta. Então você vê ali famílias que, de uma certa forma, Deus trabalhou apesar de todas as dificuldades que essas pessoas enfrentaram. E uma das coisas que nós vimos é isso, irmãos. Família, ela dá problema. Não é se a família vai dar problema, é aonde ela vai dar problema e como você vai lidar com esse problema. E agora no Novo Testamento, isso vai ficar muito mais evidente, por incrível que pareça, essa questão de problemas familiares. Tá? O que no Antigo Testamento você tinha bênçãos e bênçãos físicas, principalmente em relação à família, nós vamos ver que algumas coisas vão começar a mudar no Novo Testamento. Lembrando que agora nós vivemos uma nova aliança. Cristo ele foi plenamente revelado a nós, através da palavra, através também que ele já veio, já cumpriu ali o sacrifício dele, ou seja, ele já morreu, já ressuscitou, e hoje ele está ali ao trono, junto com Deus Pai, e um dia ele vai voltar para nos buscar. E isso implica que agora nós temos uma nova família. A nossa família agora que a gente falou que era o Antigo Testamento revelou que era uma sombra dessa família espiritual, é o que o Novo Testamento ele vem revelar-se para nós de uma maneira bem mais clara. Então, antes de falar algumas diferenças, eu gostaria que os irmãos abrissem na página 94, tem um tópico lá, uma família bíblica. Nós vamos ver o que basicamente não mudou. Alguém pode ler até a primeira referência ali, 1 Coríntios 5:1, e eu preciso também que alguém abra nessa referência de Mateus 19, do 5 ao 6. Então, eu preciso de 2 irmãos. Um que abra o livro na página 94 e o outro que abra em Mateus 19, do 5 ao 6. Acho que o Maurício está abrindo em Mateus. Alguém pode ler, por gentileza, o livro?
com as Escrituras, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Gênesis 2, 24 e Mateus 95, 5, 6. O matrimônio é lícito para todos, contanto que possam consentir racionalmente com a aliança e não seja uma união incestuosa. 1 Coríntios 5. Isso. Alguém pode ler, então, essa referência de Mateus 19, do 5 ao 6, por gentileza? Vou ler. Pode ler. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à mulher, e serão os dois uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então nós estamos vendo aqui que isso não mudou. Jesus Cristo olha também e fala a mesma coisa que está ali em Gênesis 2, 24, que nós lemos na semana passada. Deixará ali o homem, né, a casa dos seus pais, unirá-se com uma só mulher e assim serão uma só carne. Ou seja, isso aqui é já o casamento. É o conceito menor de família que nós temos. Um homem e uma mulher. Tirando de novo todos aqueles problemas, né, que as pessoas tiveram de, principalmente, um homem casar com mais de uma mulher. Então Jesus aqui está reafirmando de novo esse conceito. Olha, homem, mulher e é isso que é o casamento. Nessa passagem ainda, ele vai falar também sobre a questão do divórcio. Nós não vamos explorar a questão do divórcio hoje aqui. Sendo bastante simples, tá? Eu não vou entrar muito profundo. Mas o divórcio, basicamente, em caso de adultério, traição, ou também em caso de abandono de lar. Eu recomendo que quem queira ver mais sobre essa questão do divórcio, a palavra de quarta-feira passada, que vai ser lançado agora na quarta-feira, é isso, Maurício? Isso. Fala bastante sobre isso, Malaquias 3. Assim como também nós temos uma palavra que o Maurício deu algum tempo atrás, que é muito boa, que ele explora bastante essa questão do divórcio, está lá na nossa igreja. Se você procurar no nosso canal Divórcio, vai ter uma palavra. Então, aqueles que queiram aprender mais sobre isso, se aprofundar, por favor, peço que vocês procurem essas duas palavras. Tanto a que vai lançar na quarta-feira agora, Malaquias 3, como uma outra também de divórcio que ele deu algum tempo atrás. Então, essas palavras elas vão aprofundar e trabalhar muito mais essa questão. Continuando aqui, o irmão Clodoir ali ele fala do 1 Coríntios 5:1. Não vou ler, mas basicamente o que ele está falando é sobre um problema que tinha na igreja de Corinto. Que existia um rapaz que estava tendo relacionamento ali com a madrasta dele. Então é um problema ali que tinha, né, uma questão de fornicação. Então também traz essa questão de que casamento, a questão também do relacionamento conjugal entre marido e mulher, anulando assim qualquer outro tipo de relação marital, tá bom? Falando de uma maneira bem mais branda aqui, por ter pessoas, né, de idade menor na nossa classe, tá? Então, isso também ali tem essa conotação, tá? Nessa palavra aqui de 1 Coríntios 5. Alguém pode continuar, por favor, até a primeira referência, ali, a outra referência, desculpa, de 1 Coríntios 7,39, na página 94 ainda do livro. Pode ler. Além disso, os cristãos não devem entrar em um jugo desigual, casando com ímpios, pessoas idólatras que professam uma falsa religião, ou seja, devem casar-se no Senhor. Amém. Então eu gostaria que alguém, por gentileza, abrisse em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Isso aqui é um outro padrão também que nós encontramos... Oi? Tá na mão então. 1 Coríntios 6. Segunda, desculpa. Então alguém também poderia ler, abrir em 1 Coríntios 7, agora é 1 Coríntios 7, do 12 ao 15. Então aqui nós temos duas situações, tá? Primeiro, a passagem ali de 2 Coríntios 6, do 14 ao 15, vai falar sobre essa questão de crentes e descrentes. Lembrando que desde a antiga aliança nós vimos por diversos, né, exemplos e diversas vezes Deus falando que não era para o povo de Israel se juntar com outras nações.
ou dar-se em casamento com pessoas de outras nações. Por quê? Você tinha nações idólatras, tá? O povo de Israel era um ponto fora da curva, porque eles praticavam o que a gente chama de monolatria. Na aula em que nós falamos, né, ali de Hebreus e de 1 Coríntios também, do 8 ao 10, nós explicamos bem o que é esse conceito de monolatria. Basicamente é você reconhecer que só existe um Deus e você prestar culto e adorar somente a Ele. Outras nações eram extremamente idólatras. Então, para eles, assim, se você chegasse e falasse assim, olha, meu Deus é A, e o Deus dele fosse B, não tinha problema nenhum. Eles adoravam a tudo, enfim, tinha 1001 coisas. Então Deus, ele sempre deixou bem claro que não era para o povo dele se misturar. E o povo dele fazia o quê? Ia lá, se misturava. Nós vimos aqui na palavra tanto de Elias como de Esdras, o povo dispensando essas mulheres, né, por causa de relacionamento errado, ali num determinado momento. Aí o profeta vai embora, o que eles fazem? Traz de novo. E a idolatria entra de novo dentro do reino de Israel. Então você sempre vê essa questão da idolatria e de relacionamentos errados acontecendo, principalmente na antiga aliança. E aqui também você tem ainda um alerta. Alguém pode ler, por gentileza, primeiro, 2 Coríntios 6, 14 e 15? Eu leio. Por favor. Não vos prendais a um júri desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Então, justamente falando sobre isso, e essa palavra também aplica-se a casamentos ou a relacionamentos, né, entre crentes e descrentes. Então, se você é um crente, não procure pessoas descrentes. Porque a própria Bíblia está falando aqui, não tem como você ter comunhão entre luz e trevas. Mas ele aceita, irmãos. Não tem. Se você é crente, se você, enfim, tem a sua fé, case com a pessoa da mesma fé. Mas aí você pode perguntar, mas e se a pessoa tornou-se crente e ele tem um cônjuge que não é crente? É aí aonde 1 Coríntios 7, do 12 ao 15, ele vai falar sobre essa situação também, né? Ou seja, uma família que não conhecia Cristo, uma das pessoas vem a conhecer a Cristo e o cônjuge dele ainda não conhece. Alguém pode ler, por gentileza? 7, do 12 ao 15. 1 Coríntios. Mas, se aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, a nossa família é uma família espiritual. Nós não somos israelitas no sentido assim, de nação. Então o povo salvo, ele vem de várias nações diferentes. É muito comum acontecer, das vezes, o marido ou a esposa conhecer a Cristo e o seu cônjuge não. O que essa palavra aqui está dizendo também de uma maneira bem sintética? Se você convive com um marido ou com uma esposa descrente, se consente, não tem problema, certo? Porque um vai santificar o outro, um vai pregar o evangelho para o outro e essa pessoa vai ser luz dentro da casa dele. Agora, se esse cônjuge, por acaso, chegar em você e quiser te deixar por causa da sua fé, deixa. Tá? E é aí onde a gente vai começar a entrar nas diferenças dessa questão familiar. Porque no Novo Testamento, uma das coisas que vai aparecer muito é essa questão da perseguição e também do mundo nos odiar por causa de Cristo. E
uma das células que podem acontecer isso, e que na verdade a Bíblia até deixa que vai acontecer isso, é dentro da nossa própria família. Então, é bem interessante porque agora nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos um povo que fomos chamados, e essa relação de família, ela vai mudar também junto com isso. O evangelho, ele veio para os gentios, que somos nós, ou seja, nós não somos israelita, né, por nascença ali, ou não temos uma descendência israelita. E dentro desse povo, então, também nós vamos ver que essa questão familiar, ela vai mudar bastante. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, em Mateus 28, no versículo 18, nós vamos ler até o 20. Então, como nós tínhamos falado, a sombra, né, do Antigo Testamento, ou seja, de como esse reino ele começou a ser apresentado para o mundo, foi através dessas famílias que nós vimos ali durante o Antigo Testamento. Agora, essa nova família nossa, ela é uma família espiritual. Ela também é uma família daquelas pessoas que foram salvas por Cristo. Então, não tem mais tanto essa questão agora de um reino físico. Tanto que as bênçãos, elas também, vocês vão olhar durante o Novo Testamento, que elas deixam de ser físicas também. Então, você não tem mais uma promessa de terra, de prosperar, de ter uma descendência com muitos filhos, como Israel tinha. Agora, as bênçãos são espirituais e nós vamos ver aqui o grande comissionamento que todo cristão ele foi chamado para ser. Mateus 28, do 18 ao 20. Alguém pode ler, por favor? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder ao céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, primeiro, a grande comissão, ela começa aí com Jesus falando que é dado a ele todo o poder. E é bem interessante porque tudo que nós fazemos é pela autoridade e é pelo nome, né, o testemunho que Jesus ele deixou para nós, os crentes. E agora esse reino, ele não cresce mais através, por exemplo, de nós tendo muitos filhos ou sendo uma nação literal. Agora é pela pregação do evangelho, é pelas pessoas sendo alcançadas pela graça que esse reino vai crescendo. Então isso é bem interessante, porque agora a promessa é muito maior. Porque o próprio Deus, ele dá uma graça e uma dádiva que os nossos irmãos da antiga aliança, do Antigo Testamento, eles não tiveram. E ele está aqui, ó, está bem no finalzinho do verso 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, ao mesmo tempo em que a grande comissão, ela vem nos entregar uma missão agora de pregarmos o reino e expandirmos, ela também vem com a maior promessa que nós temos aqui no Novo Testamento, que Jesus ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E hoje eu estava conversando com o Maurício. É por isso que acontece tantos conflitos na nossa família, é por isso que a gente tem tanta perseguição, e Deus dá graça da gente continuar. Você imagina, famílias, por exemplo, que acaba pai virando contra filho, cônjuge virando contra o outro, filho virando contra o pai, e a pessoa continuando. Tá? Aqui no Brasil, como eu falei, às vezes a gente não tem tanto isso. Mas existem países em que a pessoa corre até um perigo de vida pela própria família. Você imagina você sendo entregue para ser morto, ou na melhor das hipóteses, seu pai olhando para você e falando assim: então, a partir de agora você está totalmente deserdado, você não tem nenhum centavo dessa família, você nem é mais meu filho, né, por você seguir Jesus. Essa é a realidade agora, nossa. Entendeu? Nós temos hoje uma família muito maior e, infelizmente, quando nós pensamos nessa questão familiar, nós temos às vezes dois extremos. Existem pessoas que elas dão um valor muito grande à família, a ponto dela colocar o evangelho acima. Como?
A gente já viu pessoas falando assim, ah não, olha, eu não preciso nem ir para a igreja, eu não leio minha Bíblia, eu não faço devocional, eu não oro, eu não jejuo, porque eu cuido totalmente da minha família. Então, essa é a forma do meu cristianismo, né? Enfim, ser evidente. Eu tenho uma família, e essa família eu cuido dela assim com todas as forças. Irmãos, isso é muito bonito, mas tá errado. Porque não foi para isso que Jesus chamou a gente. Nós vamos ver mais para frente, na próxima aula, o papel do homem e da mulher. Mas eu já vou garantir, antes de papel de homem e de mulher, primeiro nós temos um papel como cristão. Tá? Antes de nós sermos homens e mulheres de Deus chamados e termos funções diferentes e papéis diferentes, nós temos um papel em comum que é fundamental, que é o papel do cristão. Ao mesmo ponto em que você tem pessoas que... Assim, irmãos, Deus, ele não obriga, e nós vamos ver isso também, ele não obriga você a casar, ele não obriga você a ter filhos. Mas a partir do momento em que você casa e a partir do momento que você tem filhos, você também vai ter que ter um tempo para a sua família. O que às vezes a gente vê? A pessoa fica de segunda a sexta no trabalho, e aí de sexta-feira ali depois do trabalho até domingo à noite, fazendo atividade na igreja e deixa totalmente a família. Esse é um outro extremo também bem ruim que a gente vê. Então, a partir de agora nós temos que ter, primeiro, uma visão que a nossa família ela é muito importante. Mas nós vamos ler uma próxima referência em que Jesus Cristo ele fala uma coisa muito dura. Se a gente começa a amar muito mais as coisas do mundo do que a Ele mesmo. E eu gostaria então que os irmãos abrissem em Lucas 14, 26. Enquanto isso, eu vou ler Mateus 10, do 35 ao 38. Tá? Esses dois textos eles estão relacionados. Então, se alguém abriu em Lucas 14, 26, pode ler, por gentileza. Tá na mão. Pode ler então, por favor. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora eu vou ler Mateus 10, do 34 ao 37. Alguém quer ler? Na verdade, se alguém quiser ler do 34 ao 37, pode me fazer esse favor. Aí eu poupo um pouquinho a minha voz. 10, do 34 até o 38, pode ler. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. Então, nós vemos aí Jesus falando que por causa do reino dele, Jesus Cristo ele veio trazer a paz. Principalmente a nossa paz para com Deus. Lembra naquela aula que nós falamos sobre Hebreus que Jesus Cristo ele é um mediador. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele coloca-se como esse mediador, ou seja, essa pessoa que entra no meio para fazer as pazes entre o ser humano e Deus. Porém, essa paz também implica em que nós ganharemos inimigos por causa do Evangelho. Como eu falei, nós não temos bênçãos materiais, nós temos bênçãos espirituais. E nós temos também algumas promessas que às vezes a gente olha e fala assim, ô Jesus, tem misericórdia. Mas é promessa de vai ser difícil e que nós sofreríamos perseguições por causa disso. É por isso que faz muito sentido quando a gente olha para a nossa família. Às vezes quando a gente olha para a nossa família, no nosso núcleo, principalmente esposa e filho, a gente vê muito problema, certo? Às vezes você olha e fala assim, nossa, graças a Deus, minha esposa e meus filhos não dão tanto problema. Mas aí você olha e fala assim, mas tem uma pessoa que está bem aqui do lado, que assim, tá ao redor,
que só Jesus Cristo é um irmão, é uma irmã, é um primo, é uma avó, é uma mãe, é um pai, e você sente essa perseguição. Sabe? Você sente que assim a coisa não tá legal. Por quê, irmãos? Porque realmente quando você tá ali firme com Deus, o evangelho ele causa um constrangimento. A gente tem que entender, ou ele é cheiro, ele é o bom perfume de Cristo para aquele que aceita, ou ele é um cheiro de morte. E principalmente quando você se posiciona ao lado da Bíblia ou se posiciona em prol do evangelho, irmãos, às vezes o inimigo ele mora dentro da nossa casa, sabe? Às vezes são os nossos familiares, aquela pessoa que parece que assim quer de tudo para afrontar e para, enfim, tirar a nossa paz. Mas como eu falei, aqui é bem interessante porque Jesus ele fala que quem amar pai ou mãe, né, ou familiar mais que ele, não é digno do reino dele. Então aqui nós estamos vendo que essa questão familiar, ela é muito séria também. Mas a questão do amor que nós temos para com Deus, ele precisa ser maior ainda. Porque o próprio Jesus está falando assim, ó, se nós não estivermos dispostos a perder, às vezes, esse familiar que a gente ama tanto, que às vezes está dentro da nossa casa, que é um pai, a mãe, um cônjuge, um irmão, enfim, qualquer coisa assim, nós não somos dignos do reino dele. E aí onde eu também vou chamar muita atenção para a questão da igreja. Porque hoje, graças a Deus, nós temos uma família aqui que está sentada, né? Às vezes você olha para um lado, é um irmão seu da igreja. E a gente não valoriza a igreja. A gente não valoriza os nossos irmãos que vivem a nossa mesma fé. Tem alguns mesmo que até fazem descaso, né? Olha, se diz crente, fala assim, mas eu não vou na igreja. Mas sabe o que é a igreja? Irmãos, não, irmãos. A igreja, ela é a nossa família espiritual. São os nossos irmãos. Hoje nós estamos sentados aqui e graças a Deus em várias partes do mundo tem irmãos também que estão reunidos, às vezes reunidos escondidos, correndo perigo iminente de vida por causa do evangelho. Então, olha só a seriedade. E é bem importante nós entendermos sobre essa família espiritual, porque hoje o reino, ele se propaga com isso, com as pessoas que são salvas. Você tem a sua família, ela é muito importante, mas muito mais importante é o seu relacionamento, é aquilo que você tem com Deus do que mesmo a sua família. Inclusive, você tem que estar disposto, em último caso, a perdê-la. Tá? E eu estava pensando nisso, né? Mais uma vez, correndo para dois extremos. Às vezes tem pessoas que, assim, não dão a mínima, né, na questão da família. No sentido assim, que ela até abandona a família vamos dizer assim, bem entre aspas, em prol da igreja, porque não existe isso, tá? Se a pessoa, ela tá gastando todo o tempo dela na igreja e não dando tempo dela para a família também, alguma coisa tá errada na vida dela. E ela precisa conciliar essas duas coisas. É a mesma coisa de uma pessoa que às vezes se mata no trabalho e não tem relacionamento nenhum com filhos, com cônjuge, com, enfim, coisas do tipo. Isso tá errado. E assim como também existe uma visão ainda de algumas pessoas, existe um grande pregador que ele fez uma palavra mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Eu não vou citar o nome dele porque ele pode ter mudado de ideia, então às vezes eu estou citando uma coisa que eu vi há 3, 4 anos atrás. Mas eu lembro dele falando algo no sentido da família. E lembra que eu falei que a hermenêutica, ou seja, o método de interpretação bíblica nosso, ele influencia inclusive de como nós vemos na família? Esse foi um caso. Ele estava falando sobre a questão do islamismo e estava falando também sobre a questão do cristianismo. E aí ele estava mostrando que os islãs, se eu não me engano, na época, eu acho que a proporção de cada casal era 4,7 filhos por casal. Ou seja, a galera, né, que são muçulmanos, eles tinham uma quantidade muito grande de filhos. Enquanto o pessoal que era crente cristão estava na média, acho que de 2,3, 2,4, era uma coisa assim, ou seja, bem menos. E aí, ele pegou uma série de estudos aí feito, acho que durante uns 15 anos, pelo Instituto Barla, que é um instituto que faz algumas métricas e estuda alguns números relacionados à igreja cristãs, e as igrejas estavam diminuindo de tamanho, de volume de pessoas.
E na pregação, ele deixa que o povo de Deus não estava tendo filho. Esse era o problema. Tá? Esse era foi o problema que ele colocou. Né? Olha, o povo de Deus não está tendo filho, o islamismo está tendo muito filho, e tem uma projeção aí que 2030, 2033, parece que os islãs assim, vão estar com uma grande parcela do mundo sendo islã. Ou seja, ele pegou o método de interpretação bíblica dele, e aí ele fala que a igreja não está crescendo porque o povo de Deus não está tendo filho. Você concorda, irmãos, que assim, a igreja crescer ou não é só uma questão de filhos. E na verdade, essa é a menor da parcela. Na verdade, a igreja crescer ou não é a questão da pregação do evangelho. A igreja só cresce com a pregação do evangelho. Existem lugares que a igreja vai crescer mais e existem lugares que a igreja vai crescer menos. Qual que é o nosso papel aqui? É o da grande comissão, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E não de ir por todo mundo e encher a terra de filhos. Certo? Porque aí você começa a criar uma teologia falando assim, não, ter tantos filhos é pecado. Ou não ter filhos é bom, ou ter filhos demais é ruim. Aí você começa a criar umas teologias que, assim, a Bíblia, ela não fala isso, e não é o foco dela. Principalmente quando você olha o Novo Testamento. Jesus está falando, pregue o evangelho. Você vai ver também nos outros evangelhos, Jesus também dando a mesma comissão. Prega o evangelho. Você vê, por exemplo, a questão da igreja crescendo em Atos, pregação do evangelho. O reino de Deus se expandindo, missionários, pessoas pregando o evangelho, colocando a mão no arado. Então, assim, isso que ele falou, como eu falei, vai muito de um método de interpretação bíblico que a pessoa tem. Nós olhando aqui, principalmente pelo que Jesus falou, e como que a igreja cresce, como que esse novo reino, ele está sendo estabelecido pelo próprio Deus, nós cremos que pregação do evangelho e Deus salvando as pessoas, é aí onde você vai ter um aumento, né, entre aspas, da igreja, porque não necessariamente também precisa a igreja sempre crescer, crescer, crescer. Então, assim, tomem muito cuidado, porque, como eu falei, o método de interpretação bíblica que às vezes você tem sobre casamento, sobre filhos, sobre qualquer coisa do tipo, pode te levar a tirar conclusões, no mínimo, precipitadas. E é um grande homem de Deus, é um homem que a gente consulta, como eu falei, eu não vou falar o nome dele, porque já tem 3 anos, e assim, 3 anos teve coisa que, se alguém olhar pra mim e falar, Erasmo, você falou isso há 3 anos atrás, eu falar, irmão, me perdoa, tava, tá? Enfim, não penso mais assim. Mas a gente facilmente pode cair em algo assim e, né, a Luísa, ela tem um pouco de contato aí com algumas pessoas têm muito essa questão de visão. Então, para você ter uma família abençoada por Deus, aí eles vão começando a colocar assim algumas regras, né? Não, você tem que ter tantos filhos. Não, seus filhos têm que estudar, que nem uma vez a gente viu uma coisa muito grave, né? Um grande homem de Deus também, eu espero que esse homem de Deus, né, assim, volte atrás no que ele falou, mas ele falou assim, irmão, se você não coloca o seu filho num colégio cristão, você está privando o seu filho da verdade. Aí assim, irmãos, eu imagino assim, uma pessoa que tem 2, 3 filhos, colocar num colégio cristão. Você vai gastar, no mínimo, R$5.000 por mês. Assim, fazendo uma conta bem básica, você tem 2 filhos, contando tudo, R$5.000 por mês. É só você pensar, é todo brasileiro que tem essa condição financeira para colocar o filho num colégio cristão? Você concorda com o que esse irmão ele falou? Ele falou de uma maneira mal pensada? No mínimo, tá? Eu vou colocar assim, ele falou de uma maneira mal pensada, falou de uma maneira infeliz, e que se Deus abençoar, ele vai voltar porque ele entende que ele mora no Brasil. Né? E aí também já vai uma outra crítica. Nós temos muitos livros sobre criação de filhos, sobre a questão de família dos Estados Unidos da América. Só que, irmão, um cidadão de classe média lá é muito diferente de um classe média aqui. Tá? Então, às vezes, falta um pouquinho também de uma apologética mais brasileira, que traga um pouquinho mais né? Isso aqui eu importei da minha esposa, que ela estava falando isso, que ela ouviu isso. Eu falei, nossa, amor,
Isso assim foi certeiro, uma apologética mais brasileira, ou seja, que traz algumas aplicações bíblicas, né, e que defende a nossa fé em problemas que realmente nós temos. Porque, irmãos, hoje, por exemplo, se você olhar para uma família que tem 2, 3 crianças e falar assim, olha, você tem que colocar o seu filho num colégio cristão. É 5 conto, vamos lá, né? No mínimo, estou jogando baixinho aí, tá? 5 mil. Não são todos que têm essa condição. Na verdade, não são a maioria que tem essas condições. Né? Outra coisa também, que a gente já ouviu também num livro, né? Eu ensino instrumentos musicais porque essa é uma maneira, né? Essa é a forma, ele nem falou maneira, ele fala assim, essa é a forma dos nossos filhos honrar e glorificar a Deus. Irmãos, é pesado também, você está dizendo assim, olha, o meu filho e a minha filha só vão conseguir honrar a Deus se eles aprenderem um instrumento musical. Mais uma vez, sabe? Em livros de pessoas muito conceituadas. Então, assim, temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque, como eu falei, a nossa hermenêutica, ou seja, o método de interpretação bíblica, ele pode levar a algumas premissas e conclusões, no mínimo, equivocadas do que é a família. E assim, irmãos, mais uma vez, a gente vai explorar bastante essa questão do homem e da mulher na próxima aula. Mas existem coisas que a Bíblia ela não deixa tão claro assim. Por exemplo, a questão dos filhos. E aí? Ter filhos, né? Quantos filhos? 2, 3, nenhum? Você não tem assim uma passagem clara falando, não, tenha 2, não, tenha 1, não tenha nenhum. Certo? Nós temos uma passagem ali em 1 Coríntios, né, que ele orienta a não se casar, mas por quê? Aquele era um contexto onde a igreja estava passando por uma forte perseguição. Pessoas estavam morrendo. E aí, né, vamos dizer assim, a maneira covarde das pessoas atacarem um cristão, imagina assim, ao invés de colocar, né, alguma coisa e ameaçar a minha vida, ele ameaçava a vida do meu filho e a vida da minha esposa. Então imagina você casar e ter filhos num contexto como esse, de uma forte perseguição. Então ali existe um contexto aonde o apóstolo Paulo está falando assim, né? Melhor não casar, sabe? Fica tranquilo aí, né? Porque existia essa questão da perseguição. Mas a questão de filhos, por exemplo, você não tem, né? Quantos filhos ter? Muitos, poucos? Mas você pode fazer uma análise da sua vida. Tipo, por que eu não quero ter filhos? Porque, sei lá, vou colocar aqui algumas situações, tá? Aí, como eu falei, você tem que orar e você tem que ver qual que é, né, a motivação. Porque a motivação, por exemplo, pode ser um pecado. Não necessariamente o ato. Não quero ter filhos. Isso é pecado? Irmão, não sei. Mas, por exemplo, eu não quero ter filhos. Por quê? Porque eu quero viajar o mundo inteiro, quero ter um carro, quero ter a casa, né? Não quero me desgastar, não gosto de criança. Aí pode estar escondendo alguns pecados. Por que eu não quero ter filhos? Porque eu tenho um problema de saúde, porque eu vivo num contexto de perseguição, porque, sei lá, eu vivo numa... tem irmãos nossos aí que às vezes vivem num contexto de miséria extrema, né? Então, tudo isso precisa ser analisado. Mas, o que nós temos que entender aqui, o que eu quero deixar da aula. Primeiro, o reino de Deus, agora, ele propaga-se através da pregação do Evangelho. A família, ela é muito importante, mas ela não é mais importante que o próprio Deus na sua vida. Assim como também, a partir do momento em que você tem uma mulher, você tem um filho, agora você vai ter que conciliar isso também. Você não pode simplesmente deixar sua esposa e o seu filho a Deus dará por qualquer coisa. Nós vamos explorar isso aqui nas próximas aulas. Amém, irmãos? E, olhando aqui, né, que eu acho que é a coisa mais assim que nos reconforta. Independente, irmão, dos problemas da nossa família, nós temos uma promessa em que nem o pessoal do Antigo Testamento teve, que seria o próprio Deus em nós, o próprio Espírito Santo em nós. E é isso, que quando a gente passar por luta com aquele familiar que às vezes dá tanta dor de cabeça em nós, é o próprio Deus que nos capacita a nós continuarmos e perseverarmos. Porque, irmãos, família é uma bênção. Mas assim, infelizmente, ela vai dar e vai ter os seus problemas. Amém? Comentários, perguntas ou alguma coisa? Vou fazer um complemento. Tá, então vamos trocar? Amém, irmãos. Veja,
essa questão que o irmão Erasmo colocou, bem importante. Então, assim, o que é o pensamento que nós cremos bíblico sobre planejamento familiar? Eu lembro quando eu era pequeno, isso aí já vai fazer meio século, quando nós falávamos do povo cristão, era um camarada de terno, uma mulher de saia com cabelão e aquela renca de filho. Entendeu? Então, assim, o que era ensinado em muitas igrejas evangélicas? Crescer, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí nós tínhamos, no meio católico, não podemos esquecer disso, uma proibição de usar métodos contraceptivos. Então a Igreja Católica também vinha na mesma linha. A diferença é que os católicos muitos não seguiam. O que nós entendemos hoje? Veja, um critério muito bom de você falar sobre filhos veja, tem que avaliar a parte econômica? Tem. Não vai dar um passo errado. Mas, se você tomar uma decisão do tamanho da sua família por causa de dinheiro, você vai estar cometendo um erro de, em vez de perguntar para Deus quantos filhos quer que você tenha, você vai estar perguntando para Mamon, que é o Deus do dinheiro. E todas as vezes que você perguntar para Mamon, ele vai dizer que você não vai ter o dinheiro. Então, assim, como que o casal planeja a sua vida familiar? Eles oram, eles buscam a Deus, eles fazem um planejamento, eles buscam de Deus um número de filhos, entendeu? Deus abençoa, esses filhos vêm, eles dão uma criação correta, porque se você quiser mandar filho para a Europa todo ano, quiser dar tênis da Nike original e roupa boa, você vai ter meio filho. Entendeu? Então, assim, eu criei 3. Tecnicamente, eu não tinha recurso para criar os meus filhos. E os meus filhos só usavam roupa de marca. Porque os irmãos da igreja, num carinho conosco, nos davam todas as roupas dos nossos filhos. Só roupa boa. Então Deus veio e Ele garantiu o resultado. Nunca faltou nada. Agora nós tivemos uma vida simples, uma vida humilde e graças a Deus está todo mundo bem. Você quer fazer um planejamento familiar? É proibido usar método contraceptivo? Não, desde que o método contraceptivo não seja abortivo. O que nós precisamos tomar cuidado dentro dos métodos contraceptivos? Primeiro, pílula do dia seguinte. Se passar um determinado tempo, ela é abortiva. Se a pílula do dia seguinte for usada após a contracepção, ela é abortiva. Então tem que tomar cuidado. O que mais precisa tomar cuidado? Determinados tipos de DIU. Porque o DIU também pode gerar um aborto numa gravidez nas trompas. Tirando esses métodos, os métodos contraceptivos normais, quem vai decidir é o casal. Se for necessário um aconselhamento, nós podemos fazer até um encaminhamento para bons materiais que vão ajudar. Agora, o nosso recado para a igreja é o seguinte: não tenha medo de ter filhos, mas faça isso controlado pelo Espírito Santo. Filhos são bênçãos, eles dão colorido à nossa vida e, principalmente, irmãos, olhando do ponto de vista do dinheiro, é um investimento que nunca mais vai voltar. Mas a alegria que eles vão te dar, no primeiro domingo que você fizer um almoço de família com seus netos, você vai olhar e falar: nossa Deus, obrigado porque valeu muito a pena. Amém? Qualquer dúvida, estamos à disposição, podemos conversar melhor, vai ser um prazer orientar os irmãos. Amém?